quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos a nossa Bíblia Sagrada, o livro de Efésios, capítulo de número 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação, aleluia, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, eu quero colocar um tema nesta noite. É um tema que eu quero falar nesta noite. Não vou trazer 3 mensagens ou 2 mensagens. Eu vou trazer uma mensagem englobando aquilo que estou lendo. Eu vou também englobar aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite de comunhão, que é a Santa Ceia. Tudo bem? Eu quero colocar um tema, até eu escrevi esse tema, que está em Efésios 6,3, quero colocar um tema: combate da fé, ação de graça e comunhão. Diga comigo: combate da fé, ação de graça e comunhão. Aleluias. Eu estava lendo na Bíblia Sagrada, inclusive esses dias atrás, eu acredito que foi a pastora Marcela que pregou sobre o dia mau. E Paulo, quando ele escreve a Efésios sobre esta carta, quero apenas falar um pouco da introdução. Paulo foi um dos apóstolos, amados irmãos, que escreveu as 13 cartas, chamadas epístolas. Se formos colocar Hebreus como a sua carta, porque também é desconhecido o autor, e muitas pessoas dizem que foi Paulo que escreveu. Então, se atribui essa carta também a Paulo, seria 14 cartas. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, seria uma carta de recomendação, uma carta de alerta, uma carta, amados irmãos, direcionado aos irmãos, não só na época de Roma, não só na época de Paulo, a qual ele estava escrevendo essa carta aos irmãos, mas todas as épocas aonde que haveria um cristão com a palavra lendo, com a palavra observando, seria essa carta uma recomendação, um alerta. E eu sempre falo uma coisa, irmãos, tão interessante, que muitas das vezes todos os irmãos já é acostumado de ouvir falar isso. Uma pessoa, para vir para Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não é tão difícil. Muitas das vezes o difícil é a pessoa permanecer na palavra, permanecer na presença de Deus, porque vem lutas, irmãos, vem dificuldades, vem problemas, vem ventos, e se nós não estivermos firmados na palavra, a gente não resiste, a gente sai, a gente abandona, a gente desiste do caminho do Senhor. Eu estava ouvindo a nossa irmã Bárbara falando ontem um testemunho de alguém que foi até a casa da pastora e até mesmo me expressou uma palavra e isso cortou meu coração, de alguém que não conhece a palavra e dizer desta forma como ela disse, porque as pessoas dizem que Jesus é bom e que por que muitos cristãos então abandonam Jesus, deixa Ele, abandona Ele. Eu fiquei pensando sobre aquele assunto, irmãos, e eu olhei para a palavra e eu vi, irmãos, que muitos que não resistem é devido às lutas e os problemas, porque eles não se firmam na palavra, eles se firmam em coisas, eles se firmam, irmãos, em pessoas, e o Senhor quer que você se firma na sua palavra, que você se firma em Jesus, que Ele seja o exemplo para cada um de nós. Então Paulo, ele era um homem muito preocupado, um homem zeloso com as coisas de Deus, e em uma dessas cartas, a qual nós estamos lendo nesta noite,
Paulo sempre vai falar, inclusive em Efésios capítulo 5, ele dizia: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, ele não disse sede imitadores de Paulo, ele fala sede imitadores de Deus como filhos amados. Então a preocupação de Paulo é que a palavra de Deus fosse ensinada, que a palavra de Deus fosse absorvida por aqueles que estavam no caminho do Senhor. Então, quando se fala de dia mau, nós vamos fazer aqui alguns exemplos e vamos colocar alguns exemplos do dia mau que Paulo, aos Efésios, ele vai instruir a igreja nesta noite, a qual nós estamos reunidos na presença de Deus. E eu quero perguntar: quantos que vieram ouvir a palavra, levanta a sua mão. Glória a Deus. Qual é esse dia mau? O dia de mau, irmãos, distingue dos demais dias. É um dia específico e traz algo diferente dos dias que nós não estamos acostumados a viver. E eu quero nesta noite dizer aos irmãos que vocês não se preocupem, porque é apenas um alerta de Paulo, usando Deus para transmitir isso para a igreja. Não preocupe o teu coração, porque esse dia pode vir, aleluia, e esse dia virá, e quem sabe esse dia é o dia que alguém está passando, um dia de adversidade, um dia que você, aleluia, está pensando em desistir, parar, entregar, abandonar, deixar a sua casa, deixar o seu lar, deixar a sua família, jogar tudo para cima. E quem sabe nesta noite essa palavra vai vir de socorro, vai vir de ajuda para mim, para você, porque Deus se preocupa conosco. E quando Deus se preocupa conosco, Ele fala a necessidade daquilo que nós precisamos ouvir, porque Deus quer que nós firmamos nele e na sua palavra. Tudo bem, irmãos? Então eu fui nesta tarde fazer algumas pesquisas na Bíblia Sagrada a respeito, irmãos, desse dia. Qual é esse dia mau? Nós estamos passando por uns dias tão difíceis, que nós estamos vendo acontecer enchente em vários lugares. Pode ter outras coisas que pode atribuir esse dia mau. Eu coloquei aqui, irmãos, como de interesse, que nós estamos vendo isso acontecer, enchentes acontecendo em algumas cidades, em alguns estados. Então esse dia mau pode ser colocado como um enchente que destrói aquilo que muitas das vezes, irmãos, alguém levou toda a vida para construir. A gente só entende uma pessoa quando se coloca no lugar dela. Então essa enchente veio, irmãos, e encheu a casa de muitas pessoas. Eu acredito que muitas pessoas tiveram percas. Alguém, quem sabe, padeceu, alguém morreu. E a gente olha para tudo isso, irmãos, e vê isso acontecendo perante os nossos olhos. E a gente pode atribuir isso como um dia mau, porque esse dia mau pode ser também atribuído a uma perca, também pode ser atribuído a um assalto, pode ser atribuído a uma enfermidade, problemas familiares, problemas conjugais, desemprego. Pode ser atribuído a isso como uma traição, alguém ser enganado, alguém ser passado para trás, alguma coisa que nos fere, alguma coisa que nos machuca, que ninguém, amados irmãos, está livre de não passar por isso. Pastor, então, por que o Senhor está dizendo isso? Eu estava lendo, irmãos, hoje na Bíblia Sagrada, que nos dias atribuídos à Páscoa, a qual Jesus estava, irmãos, sentado com os seus 12 discípulos. Um dos discípulos tirou os olhos de Jesus e colocou os seus olhos naquilo que
lhe era agradável. E ele foi e entregou Jesus com aquela falsidade, com aquele engano, irmãos, comendo na mesa, comendo o mesmo pão que Jesus comia. Então, ele até mesmo se alegra com o preço da traição. Então, esse dia mau, voltando aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque, aleluia, servir a Deus, irmãos, não é só vir para a igreja. Quando você se batiza, você vem para a igreja, no primeiro amor, você não falta na igreja, você quer cantar, você quer pregar, você quer fazer a obra de Deus, então isso é importante, mas o Senhor quer te preparar você, para que quando você surgir o dia mau, a qual nós estamos aqui simplificando, porque pode ter outras coisas que pode ser colocado na tua frente, para você, irmãos, quando você surge isso, você estiver preparado, alicerçado, para você subsistir e permanecer na presença de Deus, amém? Então, quando o Senhor Jesus usou Paulo, irmãos, para expressar esta passagem sobre o dia mau, a preocupação de Paulo, eu acredito que o próprio Espírito Santo colocou isso ao coração dele, é que as pessoas, vou repetir aqui para que fique bem gravado ao seu coração, para que você não venha firmar sua vida em coisas e em pessoas, que você venha firmar sua vida em Jesus. Eu costumo sempre falar, irmãos, a minha amizade não vai fazer que você venha permanecer nesse lugar. O que vai permanecer você neste lugar é a tua vida no altar, é a tua vida na presença de Deus, é a tua comunhão com Ele. É por isso que o Senhor preparou este dia, esta palavra, para que eu e você chegássemos aqui nesta noite de Santa Ceia, irmãos, noite de nós, aleluia, dizer assim como o tema, estamos no combate da fé, em defendermos aquilo que nós cremos, em defender o Evangelho, em defender a palavra, em defender aquilo que nós cremos, porque aquilo que cremos é que Jesus pagou um preço por mim, por você. Senão, aonde estaria eu, aonde estaria você? Então, o Senhor quer que nós firmamos a nossa vida na sua palavra. Primeira coisa que eu quero colocar nesta noite, irmãos, a respeito daquilo que o Senhor está dizendo, a respeito da sua palavra, Paulo dizendo para que a pessoa venha estar revestido da armadura de Deus, no versículo 14, a primeira coisa, cingido os vossos lombos com a verdade. Essa palavra tem uma interpretação muito simples para que nós venhamos entender. Cingido os vossos lombos com a verdade. A gente já saiu lá de fora do mundo, irmãos, porque lá é só mentira, lá é só engano, lá, irmãos, é só falsidade, lá é só tristeza, angústia. A gente veio para Jesus porque a gente não quer andar mais nas trevas, irmãos. A gente quer andar na luz. E quem quer andar na luz, irmãos, tem que estar cingido os vossos lombos com a verdade. Ou seja, nós não queremos mais andar em mentira. Não somos mais concernente à mentira. A mentira, após nós aceitarmos Jesus, não pode estar mais em nossa vida. O que é mentira? É aquilo que é contrário à verdade. De você estar com a verdade na mão e querer viver na mentira. Querer viver na mentira, amados irmãos, é querer enganar as pessoas. É querer transmitir algo que não é real. A mentira
se nós não vigiarmos, ela entra na nossa vida e começa a prejudicar a nossa vida, primeiramente com Deus, depois a nossa comunhão com Deus, e depois consecutivamente vai atingir a nossa casa, nosso lar, a nossa família. Deus sabe a razão, porque nesta noite o Senhor preparou essa palavra. Eu queria pregar nesta noite bom samaritano, fui lá, reli, aleluia, mas de repente o Senhor, aleluia, me levou nesta palavra, para que nós viéssemos nesta noite de Santa Ceia, amados irmãos, porque passou 30 dias, e nesses 30 dias aconteceu muitas coisas boas em nossa vida, e nesses 30 dias, irmãos, passamos por situações de prova, passamos, quem sabe, situações desfavoráveis. Se formos olhar para isso, nós não estaríamos aqui. É por isso que o Espírito Santo, é por isso que a palavra de Deus te impulsionou você, para que você viesse aqui nesta noite. E a palavra é: nós não devemos mais viver em mentira. Eu fui pesquisar alguns versículos da Bíblia para falar sobre esse assunto, mentira. Em Efésios 4, 24, 25, mesmo Paulo escrevendo aos irmãos de Efésios, ele dizia assim: vós revistai-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Presta atenção, no versículo 25. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Nós estamos sujeitos, irmãos, a viver ainda na mentira, por simples coisas: trabalho, vida conjugal, vida espiritual. Se nós não vigiarmos, por que então que essa palavra foi escrita? Será que a igreja de Efésios não estava precisando de um alerta, de uma recomendação, de um despertamento para a vida espiritual deles? Porque se eles desprezassem esta palavra, a vida espiritual deles poderia, amados irmãos, ficar parada. Em vez de regredir, em vez de prosperar, poderia regredir. Então, se o Senhor nos trouxe nesta noite, e se essa palavra que eu estou lendo, irmãos, ela é de Deus, e primeiro ela fala comigo, e depois fala com você, é porque o Senhor não quer que nada dessa terra, ou fora dessa terra, venha impedir, irmãos, que a nossa vida espiritual venha a ser interrompida pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades, porque a mentira é algo, amados irmãos, que muitas das vezes está impregnado, amados irmãos, depois da queda, e não podemos bater no peito e dizer: eu não minto, eu não falho, eu só falo a verdade. Se nós não vigiarmos, podemos estar com a verdade na mão e podemos andar com a mentira nos nossos lábios. Em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10, olha o que a Bíblia fala: isso está na convivência, dia após dia, coisas tão simples, que parece, amados irmãos, ser nocivas, coisas tão simples, que parece que não atrapalha a nossa vida, parece que nada vai impedir. Olha o que a Bíblia fala: não mintais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com seus feitos, versículo 10, e vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou. Por que Deus se preocupa conosco? Por que Deus se preocupa, irmãos, com o nosso bem-estar?
Eu admiro, irmãos, muitas pessoas que vêm participar da Santa Ceia e não faz um autoexame da sua vida. O autoexame da sua vida consiste naquilo que nós estamos vivendo, o dia a dia, dentro de casa, nosso trabalho. Alguém pode dizer assim: pastor, isso não é pecado. É pecado sim, porque a Bíblia diz em João 8,44, quando a gente começa a mentir, a gente passa, irmãos, proceder erradamente, e passa, irmãos, a atribuir a mentira ao pai da mentira. Quem é o pai da mentira? João 8,44, quando ele profere mentiras, fala o que é próprio, é mentiroso e o pai da mentira. E quem é mentiroso? Satanás. Satanás, nesses últimos dias, ele quer, irmãos, que nós venhamos tropeçar, que a gente venha errar em nossa vida, porque se errarmos, nós não vamos ter forças para vir para a igreja. Se nós tropeçarmos, não vamos ter força para vir participar da Santa Ceia do Senhor. É por isso que existe a misericórdia de Deus. Nenhum de nós aqui, irmãos, somos melhor do que ninguém. Todos nós somos dependentes de Deus. E na hora que estiver ministrando a Santa Ceia, todos nós vamos para os pés de Jesus, porque o Senhor quer que nós estejamos de pé. Porque quando a trombeta tocar, nós vamos trocar esse corpo corruptível num corpo de glórias, e vamos estar com o Senhor lá no céu. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, eu sinto isso da parte de Deus, que Ele tem trabalhado em nossa vida. E todas as vezes que vem a palavra de Deus em nossa vida, vem para lapidar o vaso, porque eu quero ser melhor na presença de Deus. Eu não quero ser melhor do que o meu irmão, eu quero ser melhor, estar melhor na presença de Deus. E quando nós nos submetemos à palavra de Deus, irmãos, reconhecemos aonde que estamos frágeis, aonde que muitas das vezes, irmãos, o inimigo está querendo ganhar um espaço na nossa vida. Nós vamos dizer nesta noite: o sangue de Jesus tem poder. Nós queremos ser purificados pelo sangue do Cordeiro, aleluia, e queremos participar da Santa Ceia com a mente saudável, pura, purificada na presença pelo sangue do Cordeiro. Pode dizer amém, Jesus. A segunda coisa, irmãos, que queremos falar nesta noite, coisas pequenas, importantes, fácil de entender, fácil de compreender. Calçados os pés da preparação do Evangelho da Paz. Eu estava buscando, irmãos, uma coisa tão interessante na nossa vida, porque a gente atribui isso muitas das vezes ao nosso modo de pensar. Achamos que quem tem que fazer a obra e ganhar almas é só os obreiros que estão no altar, é só as obreiras. Não, irmãos, isso atribui a nós salvos. Nós temos que fazer a obra de Deus. Mas pastor, hoje eu nem peguei o microfone. Para fazer a obra de Deus não precisa de microfone. Só de você estar do seu banco dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Só de você estar orando nesta noite: e salva meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, dos fundos. Só de você estar intercedendo nesta noite: Senhor, salva essa cidade, salva meus filhos, salva minha esposa, salva os meus familiares, abençoa meus passos, meus caminhos. Só de você estar dizendo: Senhor, eu quero ser um ganhador de almas, você está fazendo a obra de Deus. Queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque o Senhor disse para nós calçarmos os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu coloquei uma palavra aqui tão interessante, irmãos, dizendo assim: gaste os seus dias fazendo a obra de Deus. Vou repetir:
gaste os seus dias fazendo a obra de Deus. Quando você faz a obra de Deus com amor, você não está aqui por causa de mim, por causa da pastora Marcela, os demais obreiros. Você está aqui exclusivamente por causa da tua salvação. Você está nesse aprisco porque o Senhor trouxe você para esse aprisco, porque você cresceria neste aprisco. Nasci em outro aprisco, abençoa da onde que você veio. Paulo dizia: Paulo plantou, Apolo regou, quem deu o crescimento é Deus. Não tem igreja melhor do que outra igreja, não tem pastor melhor do que outro pastor. Todos nós somos iguais na presença de Deus. Eu sempre falo para os irmãos aí: ó irmãos, igual a eu não tem, mas tem muitos melhor do que eu por aí, muitos pastores melhor do que eu, e eu glorifico a Deus, porque eu sei que Deus é bom, maravilhoso. A glória é para Jesus, amém? Então, irmãos, como vamos gastar os nossos dias fazendo a obra de Deus? Cultuando com alegria. É bom estar na igreja somente quando está tudo bom, não é assim? E quando vem o dia mau? Esse dia mau que eu estou dizendo nesta noite é o dia que ninguém está livre, ninguém está imune a isso. Dia mau não é o dia do pecado, irmãos. Entenda uma coisa. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Quantos lembram de Jó? Diga amém. Esse dia mau, irmãos, é o dia que parece que tudo ao contrário. É nesse dia que você tem que vir, irmãos, de cabeça levantado para a igreja. Porque quando você coloca esse objetivo de gastar os seus dias fazendo a obra de Deus, a gente se enquadra e pode se enquadrar em outros versículos da Bíblia. Porém Salmo 122, é isso? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É com 2, é com 3, é com 100. Deus está em nosso meio. Jesus está em nosso meio. Irmãos, independente se é eu que vou pregar, a mesa é farta, o pão é levado na sua boca para você comer. Deus não deixa você sair daqui de estômago espiritualmente vazio para sua casa. Deus sacia a sua fome. Pastor, então por que eu volto triste para minha casa muitas das vezes? Eu vou te explicar. É porque você vem na igreja e você acha, irmãos, que o pastor e a pastora naquele dia vai direcionar. Quem sabe aquela oração sai correndo na tua vida e prosperar na tua vida uma palavra materialmente. E quando não acontece isso, porque muitas pessoas são mal ensinadas, porque estão na teologia da prosperidade, acha que servir a Deus é só bens tocáveis, é só prosperar na vida material. Não, primeiro Deus está tratando com a tua alma, porque a tua alma vale mais do que o mundo inteiro perdido. Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar, irmãos, bens materiais. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a tua alma. Aleluia, glória a Deus. Então Ele vai tratar com a tua alma. Quando Ele tratar com a sua alma, que você deixar Ele tratar com a sua alma, Ele vai tratar com o seu corpo. E quando Ele tratar com o seu corpo, vai tratar tudo aquilo que está ao seu redor. É só um processo, é só um momento
e as coisas vão voltar no seu devido lugar. Só que tem uma coisa: você tem que crer nesta palavra, você tem que perseverar nesta palavra, você tem que colocar a tua vida em Jesus. Não é firmar a tua vida em homem, não é firmar a tua vida em coisas, firma a tua vida em Jesus. Amém? Então, irmãos, quando você começa a gastar os seus dias fazendo a obra de Deus, vindo para a casa de Deus com alegria, com satisfação, sendo compromissado com a sua salvação, aleluia, e você está aos seus pés, irmãos, aleluia, vem estar, aleluia, firmado em Jesus, glória a Deus. Então, quando você começa a gastar os seus dias no Evangelho, na preparação do Evangelho, aleluia, você tem que cuidar também os seus pés. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Não é assim? Guarda os teus pés, guarda a tua mão, porque diz a Bíblia em Eclesiastes 5: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais ouvido que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Então, se você é um vaso de Deus, um instrumento de Deus, presta atenção, você tem que ser bênção, e você não pode ser maldição. Diga comigo: eu sou bênção, e eu não sou maldição. Aleluia, glória a Deus. Eu estava pesquisando, irmãos, hoje uma coisa tão importante que eu quero falar a respeito de guardar os nossos pés. Quando falo de guardar os nossos pés, calçar os nossos pés, nós temos que guardar os nossos pés, nós temos que guardar os nossos olhos, nós temos que guardar a nossa boca, e nós temos que guardar a nossa língua. Se formos nesta noite falar sobre alguns assuntos que aqui eu marquei, não sei se vai dar tempo para falar, são coisas, irmãos, que está constante na nossa vida. E quando Paulo, preocupado com a igreja de Efésios, ele dizia sobre isso, e eu senti de falar sobre esse assunto, uma coisa tão interessante que está sobre o nosso corpo, está também sobre a nossa vida, e eu quero falar um pouco sobre isso nesta noite de comunhão, é sobre a nossa língua. 4 coisas que precisamos aprender sobre a nossa língua. A língua, amados irmãos, a primeira coisa que eu quero falar sobre a língua que reflete aquilo que nós somos. Algumas pessoas dizem que aquilo que fala na boca, que dá abundância no nosso coração. Se tudo aquilo que está em abundância no nosso coração, vai falar a nossa língua. E nessas 4 coisas que precisamos saber sobre a nossa língua, e se retrata, irmãos, aos cristãos, não se retrata para as pessoas que estão lá fora, porque as pessoas que estão lá fora, eles não conhecem a palavra, eles não têm conhecimento da palavra, eles não têm doutrina da palavra. Então nós temos a palavra, e se nós temos a palavra, nós não queremos viver mais enganados, nós não queremos viver mais seduzidos pela carne, pelo diabo e pelo mundo. Eu dizia isso na igreja, irmãos, que o inimigo, ele quer nos enganar, sim ou não? O mundo quer nos enganar, sim ou não? E se nós não cuidarmos, os nossos pés podem estar, irmãos, fora da presença de Deus e fora da casa de Deus. Então, com a língua, amados irmãos, nós bendizemos a Deus, sim ou não? E se nós não vigiarmos, a gente fala da imagem daquilo que Deus criou. E eu não posso bater no peito e falar que eu não sou falho.
Porque todos nós, quando a gente vem na igreja, irmãos, principalmente na Santa Ceia, é o dia que o Senhor vai colocar aquilo que está fora do lugar, no lugar que deve estar. E quando o Senhor preparou essa palavra, irmãos, eu comecei a me preocupar. Porque se essa palavra, irmão, está dizendo a respeito, aleluia, da nossa vida, do nosso proceder, porque isso está ligado, irmãos, à nossa atitude. Ninguém pode bater no peito e falar assim: eu sou 100% espiritual. Nós somos carne, estamos sujeitos a errar, a pecar, estamos sujeitos, irmãos, a tropeçar e pecar com os nossos próprio corpo diante de Deus. E aqui, aleluia, eu fui adiantar a respeito, amados irmãos, daquilo que o Senhor queria falar conosco a respeito, aleluia, daquilo que está nos nossos membros, a língua. Tanto Paulo como Tiago, em Tiago 3:2, posso ler, irmãos, para edificação nossa? Alguém pode ver, o pastor está dizendo isso para a igreja primeiro? Não, é para mim, porque eu sou carente também das orações dos irmãos. Eu oro por você e você ora por mim, tudo bem? Eu oro pela sua família e você ora pela minha família, tudo bem? Posso contar com os irmãos? Tiago 3:2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Olha aí. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito, poderoso para refrear todo o corpo. Mas pastor, o senhor está dizendo que nós temos que estar calçados os nossos pés numa preparação? Sim. Porque os nossos pés podem sair da casa de Deus, e consecutivamente, irmãos, o nosso corpo, e consecutivamente, se nós não vigiarmos, a gente que é cabeça dentro de casa, o esposo, se o esposo vir sair da igreja, a esposa pode desanimar, os filhos podem desanimar, a sua geração pode desanimar, e é por isso que eu falo que a nossa vida foi colocada aqui como bênção, não é como maldição. E a preocupação do Senhor é para que nós venhamos, irmãos, ter atitude diante daquilo que vai nos sobrevir, porque nós vamos ser provados se estamos aqui pela palavra ou se estamos aqui por estar, por um simples momento. Não, Deus quer que você permaneça fiel a esta palavra e que venhamos estar, irmãos, ligados a ela, porque somente ela nos clareia, ela é a bússola que nos orienta, é aquela que nos ensina a proceder como cristão, é ela que nos ensina, é ela que nos doutrina. Você está entendendo isso? Você aceita ser doutrinado pela palavra? Alguém pode dizer em algumas coisas, não, irmão, em tudo. Deus não quer só os teus pés, Deus quer as suas pernas, Deus quer o seu corpo, Deus quer a sua mente, Deus quer os seus lábios, Deus quer a sua língua como bênção, para abençoar a tua vida, para abençoar o teu irmão que está do teu lado, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua igreja, para abençoar o teu patrão, para abençoar essa cidade, para abençoar esse estado, para abençoar esse país, em nome de Jesus. Olha aí, versículo 6 de Tiago 3:6. A língua também é um fogo que do mundo de iniquidade. Língua está posta entre os nossos membros e contamina o corpo e inflama para o inferno. Alguém pode dizer assim: pastor, eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo. Mas não é só isso que é pecado. A língua inflama
para o inferno. E a segunda coisa que eu quero falar, das 4 coisas referente a isso, para guardar nossos pés: cuidado com a sua língua. Quantas vezes eu sou repreendido pelo Senhor? Tiago diz: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, está no plural. Alguém pode bater no peito e falar assim: eu sou 100% aqui? Nem eu e nem você, meu irmão. Eu oro por você e você ora por mim. Que a gente venha estar de pé, irmão, diante daquele que nos chamou. Amém? Olha só, que pecado que é esse? Exemplo, pecado que fala, irmãos, a respeito palavras ásperas que saem da nossa língua. Palavras ásperas que muitas das vezes, irmãos, alguém nos dá uma palavra e a gente, como cristão, a gente ofende as pessoas. É tão ruim ofender as pessoas. Quem que sente ofendido quando alguém te ofende? Eu acredito que todos. Muitas das vezes a gente ofende as pessoas, ofende o nosso cônjuge. É ou não é, irmãos? Se você ofende o teu cônjuge com palavras ásperas, como é que fica a comunhão dentro de casa? Porque a igreja não começa aqui, a igreja começa dentro de casa. Irmãos, tem pessoas que dizem assim: eu peço perdão para Deus, mas não peço perdão para ela. Eu peço perdão para Deus, mas não peço perdão para ele, o meu esposo, a minha esposa. A pessoa só fala assim: desculpa, errei. Desculpa é um palavrear, irmãos, lá de fora. Dentro da casa de Deus é: me perdoe em nome de Jesus. Está me entendendo? Você só gosta de ofender as pessoas. Você diz: eu não sou sapato do diabo para as pessoas pisar em cima. Irmãos, as pessoas entendem errado as coisas. Se você é servo de Deus, serva do Senhor, Deus não vai deixar o diabo pisar em cima de você. Se alguém te feriu, o que Jesus disse? Dá outra face. Sabe o que a gente faz? A gente parte para a grosseria. E quando crente que xinga a mãe dos outros, crente xinga. Se nós não vigiarmos, irmãos, a gente xinga a mãe dos outros. Traz maldição para dentro de casa. Traz maldição para dentro da igreja. E aí, irmãos, a pessoa diz assim: eu quero prosperar nesta igreja. Como é que vai prosperar, irmão, se nós não olharmos por aquilo que a Bíblia ensina? Mínimas coisas podem atrapalhar a nossa comunhão. Mínimas coisas podem atrapalhar nós de entrarmos no céu. Posso continuar, irmãos? Aguenta aí. Palavras ásperas, palavras maldosas, palavras com exagero. Quem nunca levantou uma calúnia de alguém? Quem nunca olhou para os olhos e julgou as pessoas? A gente somos propensos a isso, irmãos. Olhamos, queremos julgar, queremos levar a vida do nosso irmão, expor o problema do irmão para frente, expor o problema de igrejas, de outras igrejas, nas nossas igrejas. Que Deus venha ter misericórdia de nós, irmão. Irmão, isso é para mim, eu tenho que vigiar mais. Eu não quero saber problema de outras igrejas. Eu não quero saber, irmãos, de fofoca, de fuxico,
fofoca e fuxico acaba com casamento, acaba com família e acaba com igreja. Você sabia disso? Fuxico, fofoca, mentiras, acaba com família, acaba com casamento e acaba com igreja. Amém? O que fazemos? Nós temos que cuidar, aleluia, da nossa língua, porque a língua é bênção para adorar a Deus. Amém? Terceiro perigo da língua, eu vou abreviar aqui. Se não vigiarmos com o nosso corpo, irmãos, aleluia, e não vigiarmos com a nossa língua, nós vamos perder a direção de Deus, direção do céu e das coisas de Deus. Daqui um pouco, ninguém vai querer mais estar perto de você, porque quem é espiritual corre de fofoca e mentira. Quem é espiritual não gosta de fuxico. Quem é espiritual não gosta de conversinha de leve e trás. Quem é espiritual não gosta de conversinha nos corredores da igreja. Quem é espiritual repreende e ora por aquele que está nessa situação, para que ele venha se colocar na presença de Deus e não sair da igreja, mas venha ser transformado. Amém? Quarta coisa, a língua consistente. Quando falamos de alguém, como outrora falamos, quando eu falo de alguém, irmãos, eu não aceito, presta atenção, você com a sua esposa, você com seu esposo, você falar o defeito do seu esposo para frente, você está falando mal de você mesmo. Você falar mal da sua esposa para frente, ou atrás dela, ou sei lá onde, irmão, você está falando mal de você mesmo. Não aceita isso, tá? Não aceita isso. Então, quando nós, irmãos, falamos com Deus, a gente dá glória a Deus, dá aleluia, e se nós não vigiarmos, daqui um pouco tem a janta, vamos chegar na nossa casa, comer o restante que sobrou do almoço. O cardápio do crente, muitas das vezes, a sobremesa, é falar da vida do próximo. Só Deus para ter misericórdia. Eu não quero isso para a minha vida, meu irmão. Eu não quero isso para mim. Eu não aceito isso para mim. Amém? Não aceita isso para você também não. Quando surgir qualquer assunto assim referente a isso, muda de assunto. Vamos policiar. Vamos ou não vamos, irmão? Nós conseguimos ser melhores se a gente esforçar. A gente vai conseguir em nome de Jesus. Não fala mal do seu patrão. Não fala mal do seu emprego. Não fala mal da sua cidade. Não fala mal do seu irmão que está do seu lado. Não fala mal do seu pastor. Não fala mal da sua pastora. Não fala mal dos obreiros. Não consiste isso para nós. Amém? Aleluia. Já partindo, irmãos, para o final. Não vai dar tempo quase de tudo. No versículo de número 16, o escudo da fé, para nós concluirmos. Diga escudo da fé. Quem já viu aqueles soldados que vão à peleja, e eles trazem um escudo, irmãos, principalmente para proteger o seu corpo. Quando vem a flecha, os dados inflamáveis do maligno, quando joga aquela seta, o que ele faz? Ele levanta o escudo, sim ou não? Principalmente para proteger o coração. Diga, para proteger o coração. Por que o coração, irmãos, tem que ser protegido? Sabe por que seu coração tem que ser protegido? Para que ele não venha a ser atingido, para que ele não venha a ser contaminado. Olha o mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos.
ao nosso redor. Olha o pecado. As coisas são favoráveis a isso aí fora. Para fora as pessoas dizem, é normal. Aí uns crentes estão dizendo assim, pastor, isso é normal, porque eu digo que se eu pregar a verdade na igreja, as pessoas vão sair. Eu não me preocupo com isso, irmãos. Não é que eu não tenho amor, tenho amor. Mas a minha preocupação de chegar naquele dia, inclusive eu tenho um caderno cheio aqui, irmãos, de esboço bíblico. Quando Deus permitir que eu for para o monte agora apresentar a campanha, eu vou levar esse caderno, eu quero apresentar esse caderno com os temas, é um caderno cheio, que 2019, eu já estou fazendo rascunho, porque já terminou o caderno, está inteiro o caderno. Eu vou apresentar esse caderno diante de Deus, com os temas que eu preguei, e eu quero falar, Senhor, aqui está esse caderno como testemunha, que eu ensinei a verdade para as ovelhas, que eu preguei para os irmãos o caminho do céu. Eu acredito que você, irmãos, vai estar numa igreja que não vai estar massageando o seu ego, mas uma igreja que ensina você a verdade. Amém? Então o coração, um escudo para proteger contra a seta. As setas que mais têm atingido, irmãos, que existem várias setas, mas uma das setas que o inimigo tem jogado hoje no coração de muitas pessoas, sabe o que é? Diga o que é, pastor. Espírito de desânimo. Irmão, tem dia que você está cansado, trabalhou o dia inteiro, fez massa, correu, viajou, subiu escada, abriu buraco no chão, levantou peso, seu corpo está moído. Tudo bem, pastor, hoje eu não vou na igreja, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque meu corpo está cansado, ele é morada do Espírito Santo, glória a Deus. Você pode estar cansado, mas desanimado não, irmão. Desânimo já é no mundo espiritual. Levanta esse escudo aí, irmão, porque o inimigo quer atingir, sabe o que? O teu coração. Porque Jesus disse, uma das coisas, Provérbios diz sobre isso, uma das coisas que nós temos que cuidar é o nosso coração, porque é o coração que procede às saídas da nossa vida. Outra coisa, irmãos, que o inimigo tem atingido, vou aqui exemplificar, a falta de fé. O inimigo não quer que você crê mais nessa palavra. O inimigo quer colocar na sua mente que estar na igreja não é importante, que você cantar não é importante, que você ser fiel não é importante. Está repreendido isso em nome de Jesus, amém? Outra coisa, irmãos, uma seta que o inimigo tem colocado nesses últimos dias, para que você venha abandonar a sua família, que você venha viver uma vida de ilusão. Eu vi tantas coisas acontecer, das pessoas se iludir, irmãos, abandonar esposo, abandonar filhos, dar o filho para um, dar o filho para outro, irmãos, e viver uma vida de ilusão. Isso depois de crente. Sangue de Jesus tem poder. Você não pode abandonar a tua família. Outra coisa, irmãos, abandonar a igreja. Você acha que a tua igreja não te ama mais? Você acha que o teu irmão, o pastor não te ama mais, que a pastora não te ama mais? Você acha que você não é mais importante na igreja? O sangue de Jesus tem poder. Você é importante para Jesus e você é importante para nós. Outra coisa, irmãos, que o inimigo tem feito nesses últimos dias, a quebra de compromisso. A quebra de compromisso com a palavra. A pessoa diz, eu quero só congregar, não quero oportunidade, não quero cantar, não quero louvar, não quero adorar, eu não quero nada. Sangue de Jesus tem poder, amém?
Outra coisa, irmãos, para afirmar que está acontecendo nesses últimos dias, que o inimigo quer que você te atingir. A última coisa para concluirmos, porque não vai dar tempo. Quebrar o compromisso da Santa Ceia do Senhor. Que o inimigo vem colocar na sua mente dizendo que você não precisa tomar Santa Ceia, que você não precisa estar mais em comunhão, salvos aqueles que trabalham, salvo aqueles que estão em viagem, salvo aqueles que não podem estar na igreja porque está acamado, mas caso contrário, a Santa Ceia é a comunhão dos santos. Amém? Pode receber essa palavra? Palmas para Jesus.